Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 183 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Emília-Romanha de 2023 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP da Emília-Romanha acontece em Imola, está no calendário da Fórmula 1 desde 2020. No entanto, ele sempre foi marcado aí como o antigo GP de San Marino e também uma oportunidade de GP da Itália. Inclusive é incluído aí nas estatísticas oficiais do site da Fórmula 1 como o primeiro Grand Prix desse GP de Emília-Romanha em 1980, justamente aí o GP de San Marino. Contudo, o GP da Emília-Romanha voltou em 2020, antes era tratado, como eu disse, como o GP de San Marino. Imola, esse GP é muito conhecido, pois foi o palco do acidente trágico e fatal do nosso ídolo Ayrton Senna, que inclusive recentemente foi nomeado patrono do esporte brasileiro pelo governo federal, naquele fatídico 1º de maio de 1994. Então, Imola ficou muito conhecido e marcado por conta do acidente do nosso ídolo Ayrton Senna. Embora também foi palco aí de um grave acidente com Nelson Piquet, de um grave acidente com Rubens Barrichello em 94 também, no entanto, no treino da sexta, do Rasenberger, né, que faleceu no treino de sábado, também nesse mesmo ano de 1994. Então, justamente na curva Tamburello, né, que é uma curva muito difícil, muito desafiadora, foi onde aí o Ayrton Senna veio a falecer. É um circuito de média para alta velocidade, com curvas também de média e algumas de alta. É um circuito estreito, que a princípio não possibilita grandes ultrapassagens e tem apenas uma zona de DRS e uma grande reta, ou seja, geralmente a ultrapassagem se dá nessa grande reta aí, onde pode se utilizar do recurso do DRS. Fora isso, é um circuito bem estreito, que os pilotos não se arriscam muito, então dificulta muito as ultrapassagens. Nesse circuito pode vir a favorecer aí o melhor pacote aerodinâmico, embora seja um circuito rápido, mas por ser muito estreito, uma boa retomada de curva, uma boa entrada na curva, o carro que tiver um melhor pacote aerodinâmico pode não possibilitar que o outro ultrapasse. Então, o pacote aerodinâmico é muito importante nesse GP. Em Imola podemos ter o novo formato do treino classificatório, ou seja, do Qualify. A princípio está previsto aí para esse GP, que seria o seguinte, eu já até cheguei a comentar aqui no podcast. No Q1, todos os pilotos utilizariam dos pneus duros. No Q2, todos os pilotos utilizariam dos pneus médios. E no Q3, todos os pilotos utilizariam os pneus macios. Esse novo formato de Qualify veio como uma forma de economizar os pneus, né, por uma questão de sustentabilidade ambiental. Então, a princípio, está previsto para esse final de semana em Imola, mas vamos ver o que a FIA, a Liberty, a Fórmula 1 vai deliberar sobre isso. Também é esperado nesse final de semana um show dos tifosi, que é o quê? Que é a torcida da Ferrari, né? A torcida da Ferrari geralmente dá um show na Itália, né? Seja no Grande Prêmio da Itália, em Monza, seja também em Imola. Então nós podemos esperar aí um mar vermelho aí na torcida nesse final de semana. E também podemos esperar geralmente homenagens ao Senna. Lá tem justamente um local justamente de tributo ao Ayrton Senna, onde ele faleceu, nessa curva Tamburello. Então, geralmente é um final de semana onde os pilotos e toda a imprensa e a mídia fazem homenagens ao Ayrton Senna, que com certeza é um dos maiores, não da Fórmula 1, mas sim do esporte como um todo. Como eu disse, é o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, a extensão de 4.909 metros, serão 63 voltas, perfazendo uma distância total de 309,049 quilômetros, 19 curvas, apenas um ponto de DRS. A volta mais rápida, Lewis Hamilton, em 2020, com o tempo de 1:15.484. E vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu
na corrida do ano passado em Imola. Foi uma corrida na chuva que secou durante a prova, foi até uma prova interessante. Tivemos uma dobradinha da Red Bull aí com o Verstappen, vitória do Verstappen, seguido de Sérgio Pérez e completando o pódio, Lando Norris. Mas se você quiser a análise completa aí do que foi o Grande Prêmio da Emília-Romanha de 2022, ou seja, do ano passado, é o nosso episódio 63 do podcast. Então, vai lá, corre, dá um play aí, seja se você estiver no YouTube, ou seja se você estiver nos agregadores de podcast. É o episódio 63, vocês vão ter uma análise completa do que aconteceu aí na última corrida em Imola. Os últimos vencedores, 2022, como eu disse, Verstappen, 2021, Verstappen, 2020, Lewis Hamilton. Aí nós temos aí um hiato muito grande, né, porque não tinha o GP de San Marino. Então, 2006, Michael Schumacher, 2005, Fernando Alonso, 2004, Michael Schumacher. E aí, o que esperar para essa prova aí em Imola nesse final de semana? A princípio, eu acredito que ninguém supere ainda a Red Bull. A Red Bull é a grande favorita também para o GP da Emília-Romanha. No entanto, vai ser um GP interessante porque nós vamos ter aí vários pacotes de atualização dos carros que podem alterar alguma coisa aí, pelo menos na segunda ou terceira força do campeonato. A Mercedes já vem com novos pacotes de atualização para o carro, McLaren, várias equipes já vêm com, a Ferrari vem com um novo pacote de atualização. Então nós podemos esperar aí talvez uma alteração aí nessa segunda, terceira, quarta força do grid. Eu acredito que nenhum pacote de atualização seja capaz de superar a Red Bull por enquanto. Então a Red Bull ainda se torna a grande favorita, mas vai ser interessante ver aí esses pacotes de atualização dos carros e ver quais melhorias vão ter aí, quais equipes vão se sair melhor. Previsão do tempo para esse final de semana. Nós temos aí previsão do tempo de chuva para todos os dias a princípio. Sexta-feira, pancadas de chuva, mínima de 13 graus, máxima de 18 graus. No sábado, uma possível chuva fraca, mínima de 14 graus, máxima de 18 graus. No domingo, possíveis tempestades também, mínima de 13 graus, máxima de 21 graus. Então podemos ter corrida e classificação na chuva, que vai ser interessante, que pode mudar muita coisa, porque aí você pode priorizar muito mais a capacidade do piloto individual do que propriamente ser um carro dominante. Gama de pneus da Pirelli. Vai com a gama de pneus mais macia, C3, C4, C5. Eu acredito apenas em uma parada para esse GP. No entanto, acredito que ninguém vai utilizar do C5, ou seja, dos pneus macios. Deve ser uma estratégia aí de médio duro ou duro e médio, tentando um overcut, alguma coisa nesse sentido. Acredito que ninguém vai utilizar os pneus macios aí para corrida, caso também não seja uma corrida na chuva, né? Programação para o final de semana. TL1, ou seja, treino livre 1, sexta-feira, 8h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, treino livre 2, também na sexta-feira, meio-dia, com transmissão da Band Esportes. TL3, ou seja, treino livre 3, 7h30 da manhã, no sábado, com transmissão da Band Esportes. Treino classificatório, ou seja, o Qualify, no sábado também, às 11 horas da manhã, com transmissão da Band. E a corrida no domingo, às 10 horas da manhã, com transmissão da Band. Falar agora, por fim, os meus palpites para o final de semana. Eu vou dar meus palpites independente se o Grande Prêmio ocorrer em seco ou em chuva. Vamos lá. Pole position, Max Verstappen, na minha opinião. Acredito que a Red Bull ainda é a grande favorita. Não tem equipe que chegue próximo do que está fazendo a Red Bull nesse ano. Vitória do Max Verstappen. Colocar em segundo lugar o Sérgio Pérez, mais uma dobradinha da Red Bull, mostrando essa hegemonia da Red Bull esse ano. Terceiro lugar, vou com Dom Fernando Alonso. Alonso está com muitos pódios aí nessa temporada, então eu vou acreditar em mais um pódio do espanhol. Então, Fernando Alonso completando o pódio. Volta mais rápida, Max Verstappen. Mas deixei aí vocês na caixa de comentários os palpites de vocês para esse final de semana, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, do que esperar para o GP da Emília-Romanha de 2023 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.